Quem está aqui feliz nessa noite? Levanta sua mão aí. Amém? Já aproveita que você está com a mão levantada. Repita comigo essa oração. Senhor, meu Deus, fala comigo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Querido, minha oração é que esse ano seja para você o ano da gratidão. Talvez você está pensando aí, pastor, eu precisava do ano da prosperidade, porque está precisando de dinheiro. Isso está todo mundo, que não é só você não, tá bom? Então, prosperidade também não é só dinheiro. Mas a minha oração é que muito mais do que o ano da prosperidade, o ano do crescimento, o ano da maturidade, que seja o ano da gratidão. É que nós possamos viver esse ano como o ano da gratidão. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Muito se tem falado sobre essa palavra gratidão. Porque a gratidão é um dos mais belos sentimentos que nós podemos expressar aos outros e a Deus. A gratidão é algo que precisa existir em nossos corações. Quando nós somos gratos, nós estamos reconhecendo as bênçãos que recebemos. E nós começamos a valorizar não só as grandes, as pequenas também. Nós começamos a agradecer não só pelas coisas extraordinárias, as coisas ordinárias também. Não só pelas coisas espetaculares, mas as coisas simples também. Por isso, exercitar esse sentimento da gratidão, o hábito da gratidão, sabe o que vai fazer em você? Vai dissolver de você o sentimento de medo, de angústia e de raiva. Quando você tem um coração cheio de gratidão, não tem como ter no seu coração também medo, angústia, raiva. Porque o nosso cérebro, ele não é capaz de sentir ao mesmo tempo gratidão e infelicidade. É você quem faz a escolha. E a palavra de Deus, ela é perfeita, porque ela nos ensina todas as coisas. E o primeiro versículo que a gente vai ver nessa noite, e esse não é o versículo base da mensagem, é um conselho de Paulo para uma igreja, a igreja de Tessalônica. E Paulo dá um conselho para mim e para você. Deem graças a Deus quando você estiver empregado, cheio de dinheiro. Amém? É o que está dizendo aí? Dê graças a Deus em todas as circunstâncias. Por que dar graças em todas as circunstâncias? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para mim, para você. Talvez na sua versão está em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus para minha vida e para você. Deem graças em todas as circunstâncias. Interessante que quando a gente está lendo esse capítulo e chega nesse versículo 18, antes de Paulo falar para aquela igreja, para aqueles crentes, a agradecerem a Deus por todas as coisas, ele pede outras coisas antes. Ele pede regozijai-vos sempre, que é a palavra alegrai-vos sempre, e orai sem cessar. Regozijai-vos, orem e agradeçam por todas as coisas. Alegrai-vos, orem e dê graças por todas as coisas. Só que Paulo, ele não pede aqui, olha, você precisa se alegrar, você precisa orar. Não, ele fala, você precisa se alegrar sempre. Você precisa orar sempre. Não é algumas vezes, não é em alguns momentos, não é nas circunstâncias boas. É alegrar-se sempre, é orar sempre, é em tudo dar graças sempre. A gratidão é uma atitude que deve ser cultivada diariamente. É por isso que não vai ser só nos momentos bons. Quando aprendemos a dar graças em todas as circunstâncias, mesmo nas situações difíceis, nós começamos a demonstrar a Deus que a nossa fé e a nossa confiança é real. E não é pelo que Ele dá, é pelo que Ele é. Não é só pelo que Ele faz. É porque nós confiamos que o nosso Pai é soberano, está no controle e sabe o que é melhor para nós. Mesmo nós não entendendo algumas circunstâncias.
Portanto, cultivar um coração grato é algo que você precisa fazer diariamente, para que 2025 seja na sua vida o ano da gratidão. Porque talvez algumas pessoas já começaram esse ano, sabe como? Reclamando, questionando, murmurando, perguntando por quê, questionando será. E quando nós trocamos isso para viver dando graças em todas as circunstâncias, querido, as coisas mudam, as coisas transformam-se, vão se transformar. Portanto, ter o coração no lugar certo significa ser grato não só quando tudo está indo bem e tudo está no seu controle. Algumas coisas vão sair do seu controle, mas não saem do controle de Deus. É por isso que em tudo devemos dar graças. É sobre saber reconhecer a bondade de Deus, tanto nas vitórias como nas lutas. Porque ser crente para reconhecer a bondade de Deus quando está tudo bom, querido, isso é muito fácil. Quem não quer? Mas e quando Deus permite, nesse processo de nos moldar, ser parecido com Jesus, situações que nos testam, que nos apertam, que nos provam, que nos espremem? Nesses momentos nós também, mesmo não entendendo, não tendo as respostas, nós damos graças, porque sabemos que Deus está no controle. Então não é dar graças, obrigado Deus porque eu estou sofrendo, não, obrigado Deus porque eu estou passando por isso, mas o Senhor está no controle, eu não estou sozinho, eu estou com o Senhor, sendo guardado e protegido. A gratidão vai nos levar a enxergar além das dificuldades, além das circunstâncias. É por isso que ainda assim vamos encontrar motivos para louvar, para sorrir. E no dicionário, gratidão significa que é a qualidade daquele quem é grato, que reconhece algo que recebeu. E eu trouxe aqui uma frase do Tim Keller, que diz o seguinte: a gratidão não é apenas uma reação a algo que recebemos, mas é uma atitude que nos permite ver a presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da vida, nós precisamos ver a presença de Deus. E por ver a presença de Deus em todas as áreas da vida, mesmo não entendendo em alguns momentos, nós somos gratos. Eu não sou grato só porque eu recebi. Eu não sou grato só porque Deus me deu. Eu sou grato porque eu olho para Ele, eu olho para as circunstâncias e entendo que para tudo há um propósito, há um plano. Para tudo Deus tem um porquê. É o texto que nós vimos domingo retrasado de Romanos 8, 28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No contexto cristão, a palavra gratidão consiste no reconhecimento das dádivas, dos presentes que nós recebemos de Deus, que foram ofertadas a nós pela graça. Nós somos gratos a Deus pela salvação que recebemos de graça. Não fomos nós que pagamos, não teríamos condições de pagar pela nossa salvação. Ele ofereceu o que tinha de melhor, por isso que na ceia a gente olha para a cruz, para nos perdoar, lavar os nossos pecados. E nós somos gratos a Deus por isso, porque somos salvos pela graça de Deus, presente de Deus, graça imerecida. Somos gratos porque Deus nos ama, mesmo sendo teimosos, pecadores, olhando só para nossas vidas, esse coração egoísta. Deus continua nos chamando todos os dias para um relacionamento com Ele, porque Ele quer fazer de nós mais parecidos com Jesus a cada dia. E por que precisamos ter um coração grato? Porque tem muita gente ingrata. E pessoas ingratas, elas tendem a ter algumas qualidades, queira você não ter elas. Elas nunca estão contentes, estão sempre insatisfeitos. Você conhece gente assim? A gente muitas vezes está assim com Deus. A gente é esse filho ingrato. Ele faz. Talvez você lê o Antigo Testamento, você vê aquele povo no deserto e fala: que povo teimoso, que povo coração duro. Eu e você hoje, querido.
Deus abençoa, Deus guarda, Deus abre portas, Deus fecha portas, Deus manda o maná, não falta alimento na mesa e a gente está lá reclamando, murmurando, dizendo que a gente não é abençoado. E algumas vezes tentado olhar a bênção do outro e achar que de fato a gente não é abençoado. Então nunca está contente, está sempre insatisfeito. Raramente sabem dizer obrigado. É uma palavra que está ficando em extinção, né? Muito obrigado. Na igreja, no trabalho, em casa, pessoas ingratas raramente sabem dizer obrigado. Não se sacrificam pelos outros, mas ele espera que os outros se sacrifiquem por ele. Mas ele não faz nada, ele não se mexe, ele não se move, mas espera que todos estejam preparados e prontos para se mobilizar em direção a ele. Estão mais focados nas suas necessidades, olhando mais para si do que para o outro, do que nas necessidades dos outros. E também eles pensam que Deus ou os outros devem algo a eles. Eu mereço isso. Por isso que não sabem ser gratos, porque eles acham que de fato eles merecem tudo aquilo. E talvez você olhe essas qualidades que não devem existir na sua vida, né? Esses aspectos de uma pessoa ingrata, e você fica assim, agora eu sei, né? Esse é o meu chefe, esse é o meu filho, esse é o meu esposo, pastor, esse é o meu marido, essa é minha esposa. Querido, não tente olhar para o outro. A Bíblia, quando fala vigiai, é vigiar você, a sua vida, não é o outro, não é o próximo. Vigie o seu coração, porque na verdade nós precisamos reconhecer que todos nós, em alguns momentos, somos assim, ingratos. Ingratos. De vez em quando, somos ingratos. E isso atrapalha o nosso crescimento espiritual. É por isso que a Bíblia nos incentiva, deem graças em todas as circunstâncias. Não é algo que você vai escolher, é vontade de Deus. Talvez você comece o ano dizendo assim, eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida esse ano. Está aí o primeiro versículo para você viver. Dê graças em todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. Vai te abençoar. Vai te tornar uma pessoa mais agradável para se relacionar. Vai ajudar você no seu trabalho, na igreja, na escola, na família. Porque você vai encantar as pessoas por ser uma pessoa que mais agradece do que reclama. Que mais se alegra do que se entristece. Deem graças em todas as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus para nós. É por isso, querido, que o ano de 2025 vai ser o ano da gratidão. A gratidão é uma arma que você precisa usar. E muitas vezes nas Escrituras, essa ação de graças, essa gratidão, ela surge após a libertação, após uma vitória de uma batalha, ou depois de uma resposta de Deus, uma oração. Mas muitos exemplos também existem na Bíblia de pessoas que eram gratas, mesmo não tendo nenhuma libertação, nenhuma vitória, nenhuma cura. O importante é nós termos um coração grato. E a gente vai entrar no texto de hoje. Talvez você vai lembrar de um texto onde Jesus, enquanto ele viajava para Jerusalém, ele passou por uma vila entre Samaria e Galileia. E nessa passagem ele encontrou 10 leprosos. 10 homens que naquela época eles eram deixados de lado por conta da sua enfermidade. Eles eram vistos como pessoas amaldiçoadas, impuras, imundas. Não podiam ter relacionamento, não podiam ter convivência com outras pessoas. Sofriam de uma doença que os isolavam da sociedade. E ao ver Jesus, eles clamam por misericórdia. E Jesus, segundo o texto, instrui eles a se mostrarem ao sacerdote. Era o costume rotineiro, segundo a lei, depois que eles estavam curados. E obedecer, eles foram milagrosamente curados. E diz o texto que dos 10, somente um voltou para agradecer. E olhando esse texto que a gente vai aprender,
a ter um coração grato. Diz assim a palavra de Deus: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. E ao entrar ao povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, porque era o que eles tinham que fazer, eles até tinham que gritar: imundo, imundo. Eles clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E eu fico olhando esse gesto de Jesus. Jesus olha para eles. Jesus dá atenção para eles. Jesus para o que estava fazendo e se importa com eles. E o que Jesus fez aqui, Ele faz ainda hoje comigo e com você. Quando a gente está orando, Ele está ouvindo a nossa oração. O que a gente está vivendo, Ele sabe o que nós estamos vivendo. Ele conhece você. Ele se importa com você. Ele olhou aqueles homens que as pessoas deixavam de lado. Ele disse para eles: vão, apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, eles ainda não estavam curados, eles só obedeceram a palavra de Jesus. Eles foram curados da lepra. E um deles, ao ver-se curado, ele voltou. Quando ele percebeu que ele estava curado, ele voltou. E olha como ele voltou, ele estava louvando a Deus em alta voz. E quando ele chega diante de Jesus, ele lança aos pés de Jesus. Ele se lança aos pés, ele agradece pelo que havia feito. E o texto deixa bem claro uma informação muito importante: ele era samaritano. Jesus então faz uma pergunta: eu não curei 10? Foram 10 homens curados. Onde estão os outros 9? E ele respondeu: ninguém voltou para dar glória. Jesus pergunta: ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E aí vem e disse ao homem: levante-se, vá, a sua fé te curou. Nesse texto nós temos aqui o exemplo de alguém que reagiu após uma bênção de Deus. 2 reações diferentes. O primeiro grupo reagiu indo embora e continuando a vida. Um reagiu voltando para agradecer. E nós somos informados aqui que os 10 foram curados por Jesus. Os 10 foram livres daquela lepra. Aprendemos então nessa lição que eu e você precisamos tomar muito cuidado para que no nosso dia a dia nós não sejamos como aqueles 9 que não voltaram para agradecer. Por quê? Porque um coração grato, quem tem um coração grato, ele volta para agradecer a bênção recebida. Quem tem um coração de gratidão, ele não consegue ir embora. Ele volta para agradecer. Um deles, ao ver-se curado, ele volta a Jesus. Que a gente não se esqueça em nenhum momento da nossa vida de que Deus é a fonte de toda a bênção que nós temos recebido, querido. Não somos nós, Deus é a fonte de toda a bênção. É Deus quem abre as portas do céu para derramar sobre nós a sua bênção. É Deus que dá para nós os dons e as habilidades. É Deus que nos dá as oportunidades. É Deus. E agradecer todos os dias é voltar-se como este homem fez. Ele voltou, ele viu que havia acontecido algo, a cura havia acontecido, ele volta para agradecer. Ele reconheceu, não é só um milagre físico, não é, havia algo mais. E ele volta para agradecer. Que lição? A pergunta é: qual foi a última vez que você foi grato a alguém que Deus já usou para abençoar a sua vida? Eu já compartilhei aqui, eu tive a oportunidade de agradecer a dona Marlene pelo estudo que ela me deu. Em um dia, na biblioteca da escola, eu me escondia na biblioteca, porque eu não queria mais ver os crentes falando de Jesus para mim. Estava enchendo, não queria mais, me escondia na biblioteca, no ensino médio. A bibliotecária era presbiteriana, crente, me deu um estudo bíblico. E através daquele estudo, fazendo sozinho,
em casa, no quarto de casa, eu pude reconhecer que Jesus Cristo era o meu Senhor, meu Salvador. Me ajoelhei, entreguei minha vida a Jesus. Comecei minha caminhada com Ele. E um dia eu vi a dona Marlene, o carrinho carregando ela, porque, coitada, estava com muita dificuldade, já bem velhinha. Ela ia para a feira de carrinho, sozinha, de pé. E aí o carrinho segurava ela, segurava o carrinho, e ia andando. E eu parei e falei, dona Marlene, talvez a senhora não vá lembrar de mim. Mas eu era aluno do José Pacífico. E um dia eu estava lá na biblioteca, me escondendo dos meus amigos da escola que eram crentes. E a senhora me deu um estudo. Eu fiz aquele estudo. Eu aceitei Jesus. Estou na igreja. Vou para o seminário. Eu quero te agradecer. Como é bom a gente voltar para agradecer. Tantas pessoas que Deus já colocou na sua vida, que foram importantes, não só para você conhecer Jesus, ou que te ajudaram em algum aperto, em algum momento, e Deus colocou, foram verdadeiros anjos que Deus colocou, como a gente está aprendendo aqui, mas a gente não volta para agradecer, a gente não celebra. Ao escrever essas palavras de agradecimento, ao ver que esse homem volta para agradecer, louvando a Deus em alta voz, ele está dizendo, precisamos ser gratos. Porque quem é grato volta para agradecer. Agradecer a Deus e agradecer pessoas. Eu sou grato. Grato a Deus por ter me chamado, por ter me escolhido. Mesmo eu reconhecendo que eu não mereço e não tenho essa capacidade. Grato a Deus hoje por estar aqui com vocês nesta igreja, servindo nesta igreja. Grato a Deus pela liderança espiritual desta igreja. Querido, a gente precisa ser grato. A gente precisa ser grato pela família que a gente tem, pelo que Deus já nos deu. Talvez você está aqui hoje, se eu conseguisse, agradeça o que Deus já deu. Aquilo que já está nas suas mãos, aquilo que Ele já fez, por quem Ele é. Um coração grato, ele descobre que a sua atitude está sendo avaliada por Jesus. Jesus avaliou as atitudes daqueles que não voltaram para agradecer. Por isso Jesus pergunta, eu não curei 10? Onde estão os outros 9? Eu curei 10. Ninguém voltou para dar glórias a Deus? Entenda uma coisa. Deus não precisa da nossa gratidão para continuar sendo Deus. Sendo um Deus abençoador. Mas Ele não nos abençoa dependendo da nossa gratidão. Ele agradeceu bastante, vai receber mais. Esse agradeceu pouco, vai receber... Não, ele não depende disso. Mas, querido, Ele está observando. Ele está avaliando o nosso coração. Que Jesus possa observar o nosso coração, ver que em nós há um coração grato. Que ao fazer o exame em nosso coração, Ele possa ver em nós homens e mulheres que tenham o hábito da gratidão crescendo em nós a cada momento. Deixa eu fazer uma pergunta. Como você começa as suas orações? Agradecendo ou pedindo? Senhor, eu estou aqui para pedir ao Senhor. Ou você começa, Senhor, obrigado. Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és santo. Tu me deu salvação. O Senhor me deu. Como você começa a sua oração? Agradecendo ou pedindo? O que você faz primeiro? Primeiro você pede, ajuda, meu Deus. Ou você começa, obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor já deu. Pensa aí na sua oração. E você vai ver que muitas vezes a gente mais pede do que agradece a Deus, que é a fonte de toda a bênção. Portanto, antes de falarmos sobre os fardos que para nós parecem ser mais urgentes no momento de oração, comece agradecendo a Deus o que Ele já fez. Ou será que você já recebeu uma bênção? Deus já te abençoou de forma grande e você simplesmente seguiu em frente sem agradecer. Não voltou para agradecer. Mas o que nos impede de expressarmos a gratidão? Muitas vezes nós não reconhecemos que os presentes que temos foram enviados por Deus. A gente acha que fomos nós mesmos que conseguimos. E por isso a gente não agradece. Outras vezes a gente acha que a gente merecia mesmo tudo que Deus deu. Então, já que eu merecia, para que agradecer?
Ele sabia que eu merecia isso. E a gente não agradece. E outras vezes é porque, de fato, a gente se esquece. Aí eu lembro de Paulo, um homem que estava preso, que podia ter todos os motivos naquela prisão para murmurar, resmungar, questionar. Mas nessa carta ele ensina vários momentos, esse conceito aqui. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Numa outra versão, talvez você vai lembrar dela, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Como alguém que está preso, impedido de fazer o que ele mais gostava, que era visitar as igrejas, diz para mim e para você hoje, alegrem-se no Senhor. Por que ele conseguia isso? Porque ele já respondeu aqui. Ele se alegrava no Senhor. A alegria dele não estava condicionada nas circunstâncias, no que ele tinha, no que ele não tinha, na prisão. Não, ele se alegrava no Senhor. Ele olhava para o Senhor. Querido, por que eu preciso ter um coração grato? Porque um coração grato vai possibilitar para mim e para você ser ainda mais abençoado. Bênçãos maiores vão ser derramadas para quem é grato. Para quem é grato. A Bíblia diz que os 10 foram curados fisicamente, mas somente um recebeu a bênção completa. Ele disse, levante-se, a sua fé o curou. Além da benção física, aquele homem recebe a salvação. Ele recebe a salvação porque ele voltou para agradecer. Ele não só recebe a benção física da cura da lepra, agora ele era salvo, perdoado, totalmente curado, plenamente curado. Quando somos gratos, nós também receberemos bênçãos maiores. A gratidão ajuda as pessoas a se tornarem mais confiantes, a aproveitar melhor os momentos da vida, a lidar melhor com os problemas. Mas, pastor, eu tenho passado momentos muito difíceis, como ser grato? Como é bom render graças ao Senhor. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Ó Altíssimo, como é bom. Por quê? Porque de manhã eu vou anunciar o teu amor leal. E à noite eu vou anunciar a tua fidelidade. Seja grato. Talvez um exercício bom para você fazer esse ano. A gente geralmente tem caderno para pedido de oração. Faz um caderno de gratidão. Comece a colocar 2 motivos pelas quais você é grato todos os dias. Pastor, eu sou mais moderno, eu tenho um bloco de notas, não tem caderno, né? Está tudo aqui, pastor. Tem um bloco faz um bloco de nota da gratidão. Todo dia você coloca 2. Eu sei que você vai ter muito mais, mas coloca 2. Começa o dia colocando 2 motivos pelas quais você é grato. Faz esse exercício que no final do ano você vai ver quantos motivos você teve de gratidão. Quem é bom de matemática aí? 365 vezes 2. Quando dá? Eu sou professor de história, matemática não é comigo. Cadê? Quem é bom de matemática aí? Faz aí. Hã? Ninguém? Cadê o professor de matemática aqui? Hã? 130? 730? 730 motivos pela qual você é grato. Se você fizer 2 por dia. Viu quantos motivos a gente tem para agradecer? Então comece agradecendo pela sua família, pelo emprego, pelos filhos, pelo ar que você respira, a oportunidade de você estar numa igreja, de participar de atividades, de ministérios, de poder servir. Pastor, mas ainda assim, está difícil. Aí você vai olhar um outro texto. Antes do texto, essa frase do Spurgeon: a bondade de Deus é a alegria de nossa alma, a luz que ilumina os nossos dias escuros e a esperança que nunca falha. Está difícil você agradecer se você olhar a sua realidade? Olha para a bondade de Deus. Não olha para a sua realidade. Olha para a bondade de Deus. Porque mesmo a sua realidade sendo difícil, quando você olha para a bondade de Deus, você vai ter motivos para agradecer.
É o que diz Naum. O Senhor é bom. O Senhor é forte e refúgio. Quando vem a aflição, Ele está perto daqueles que confiam nele. O Senhor é bom, forte e refúgio. Quando vem a aflição, Ele vai estar distante de você? Ele está perto de você. Está aí um motivo para você ser grato. Quer mais um? A bondade de Deus nos mostra o seguinte: dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E esse amor de Deus por mim e por você, Ele é por um dia, 2 dias, para sempre. Portanto, querido, seja grato. Eu trouxe aqui um vídeo de um pastor que há 2 anos atrás precisou aprender na prática o que é ser grato no momento da perda. Ele estava com a esposa, com a filhinha de 7 anos, a Isabela, a priminha, a família da priminha. Foram para um parque em Campinas celebrar o aniversário da priminha. Uma árvore cai, um eucalipto cai em cima da filha dele. Ela morre na hora. O G1 fez uma reportagem semana passada com esse pastor, querendo saber dele como está sendo esses 2 anos sem a filha. E por que eu trouxe? Para que a gente possa ver o que é ser grato a Deus, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente ainda continua chorando. Presta atenção no testemunho do pastor Sérgio. Mas essa saudade começa a ocupar mais espaço, né? Acho que é isso quando vai se depurando com o tempo, né? E ainda é muito recente, né? Por mais que a gente fale... faz 2 anos, mas para mim, eu acordo todo dia, foi hoje. Para mim é a mesma coisa. Para mim faz 2 anos, mas todos os dias, quando eu acordo, foi hoje que aconteceu. A dor, assim, é igualzinha, cara, igualzinha. É marcante, acho que a dor, ela está presente todos os dias, mas obviamente com a proximidade da data, como que o senhor tem lidado, você diz, o senhor e a esposa do senhor? Chorando muito, chorando demais. A gente fica bem mais vulnerável, né? E a fé acaba nos auxiliando a ter uma esperança transcendente, né? De um reencontro. Mas humanamente falando, é muito mais difícil esses dias que precedem a data do aniversário da morte. E quanto mais vai chegando no dia também é terrível. E faz muita falta. Faz muita falta. Nunca pensei que a falta de alguém fosse influenciar tanto diretamente no meu dia a dia, sabe, a ausência. Aqui, por exemplo, é um trabalho novo. Eu estou vindo da Igreja Batista Monte Cristo, fiquei 8 anos pastoreando lá e recebi um convite para vir pastorear aqui. Entendemos até que seria algo bom, uma página sendo virada, porque a menina cantava, né? Então lá na Igreja do Monte Cristo ela cantava constantemente. Então olhar lá para a nave da igreja, olhar para o palco e não vê-la era muito dolorido. É difícil, né? E eu acredito que tem essa questão da presença na casa. Meu Deus do céu. Cara, a Isabela, ela era bailarina, né? E ela amava dançar, amava dançar. E ela acordava, punha os pezinhos no chão, e ela vinha para a sala do apartamento rodopiando. E ela, quando ela sabia que eu estava em casa, né? Papai, faz aquilo, que era eu anunciar ela acordando. Que aí a gente fazia todo um drama. Olha, com vocês agora, a espetacular, maravilhosa, a grandíssima bailarina, com vocês, a Isabela. Ela vinha rindo, rodopiava, caía no chão. Minha casa era uma festa, Fernando. Minha casa era uma festa todo dia. Ela era muito engraçada, sarrista, bem-humorada. Acho que bom humor faz parte de pessoas inteligentes, né? E a Isa era, rapaz, como ela era, cara, muito inteligente. Então, nós não temos culpa entre nós. Nós só temos saudade. Só saudade. Eu olho para trás e agi também, e nós não lembramos de nada que nós pudéssemos falar assim, poderíamos ter feito isso e não fizemos. Cara, não tem. É só uma questão quase que de planos, né, futuro. E aí você foi no ponto. Eu faço casamentos. Confesso a você. Agora eu vou esperar um pouquinho que eu vou chorar, peraí.
Toda vez, cara, que entra a noiva e o pai entrega, né? É fogo, porque eu pensei muito, orava já por isso, era pequenininha, mas falei, Deus, ajuda que ela cresça, seja amada, que ninguém machuque, que um dia eu tenho o privilégio de entregá-la para alguém também que vai amá-la e ela vai construir uma família, né? Porque as outras coisas, cara, para mim estavam todas encaminhadas, porque ela era muito inteligente, Fernando. O fato de ser inteligente não impede que a gente seja enganada por algum malandro, essas coisas, né? Então eu orava muito para Deus livrar ela disso. Só que, cara, toda vez que eu vejo, assisto o filme, cara, e vejo meninas casando, assim, vejo o filme dos pais, sabe? Cuidando das filhas, tem bastante filme. Porque depois que acontece, a gente começa a descobrir que tem bastante filme sobre relação de pai e filha, né? E essas coisas, do futuro, das coisas que eu não vou ver, eu sinto saudade das coisas que eu não vou viver, cara. Semana passada eu mandei uma mensagem para ele dizendo, pastor, estamos orando por você. Esse homem entrou em crise. Esse homem ficou 6 meses sem orar. Na reportagem ele diz que ele acreditava em Deus. Ele confiava no poder de Deus. Mas ele dizia, por que o Senhor não desviou aquela árvore? Eu não conseguia mais orar. Ele precisou de ajuda profissional para poder voltar novamente a conversar com Deus. Deus estabeleceu, Deus abriu uma nova porta de ministério. Ele está no Barão Geraldo, em Campinas. Mas todos os dias, mesmo se alegrando no Senhor, há choro, há lágrimas, mas há um Deus cuidando. Sabe por que isso? Porque a gente tem que olhar para a bondade de Deus. Mas pastor, onde está a bondade de Deus? Uma tragédia dessa? Aí a gente não questiona. A gente só descansa na bondade de Deus. E eu lembro que na reportagem ele fala, como pode um pastor não conseguir orar? Eu não consigo orar. E hoje Deus aos poucos restabelecendo, curando, a ponto de continuar pregando de que Deus está no controle e Deus continua sendo bom, mesmo em meio à tragédia. Que esse seja o ano da gratidão, mesmo quando a gente não entender algumas coisas, mesmo quando Deus tirar de nós algumas coisas, que não seja tirado de nós a fé, a confiança, a gratidão. Vamos ficar de pé.